Olá, bom dia para você. Que esse dia seja de grande comemoração diante do céu, porque você vai aprender uma das profecias mais grandiosas que tem. Você que não é adventista, você que é da Igreja Adventista também, hoje é dia de pegar a sua Bíblia e fazer compreendido este, que é um dos maiores temas dos últimos dias. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Uma profecia muito significativa, capítulo 18. Vamos orar juntos? Senhor Deus do Universo, bendito Pai, nós queremos que o Senhor nos ilumine a mente agora, que o Senhor nos dê o Teu Santo Espírito para podermos entender. Rogamos em nome de Jesus. Amém. O seu programa Tocha está iniciando. Estamos diante de um momento de cumprimento de profecias. E nosso Deus precisa de alguém para começar a proclamar ao mundo sua breve volta. Do que eu estou falando? Aquele momento em que o mundo estava assim angustiado, tinha acabado de acontecer o escurecimento do sol, da lua, aquela situação, naquele momento, quem era que Jesus iria chamar para pregar as mensagens angélicas? Um homem simples, que já havia duvidado da veracidade das Escrituras e que tinha verdadeira sinceridade, foi escolhido por Deus para essa grande obra. Guilherme Miller, como os outros reformadores, tinha uma família humilde cheia de desafios, o que o ajudou a manter-se em prontidão para o preparo que a pregação exigia dele. Seu pai havia sido um capitão do exército na Revolução e tinha um caráter muito firme. Por isso, para Guilherme Miller era fácil ele entender as coisas mais firmes da vida. Deixa eu ler para você a respeito desse detalhe de sua família. Deixa eu ler aqui, ó. Olha só. Seu livro Grande Conflito, capítulo 18, onde diz o seguinte: possuía ele robusta constituição física e já na meninice dera provas de força intelectual superior à comum. Com o passar dos anos, tornou-se ainda mais notório. Seu espírito era ativo, bem desenvolvido, ardente sua sede de saber. Conquanto não estivesse em vantagens de uma educação superior, seu amor ao estudo e o hábito de pensar cuidadosamente, bem como a aguda perspicácia, tornaram-no um homem de perfeito discernimento e largueza de vistas. Era dotado de irrepreensível caráter moral e nome invejável, sendo geralmente estimado por sua integridade, frugalidade e benevolência. À custa de energia e aplicação, adquiriu o necessário para viver conservando, no entanto, seus hábitos de estudo. Ocupou com distinção vários cargos civis e militares, e as portas da riqueza e honra pareciam-lhe abertas de par em par. Veja, tinha vindo de uma família simples, de um pai firme, e então era um homem que estaria bem na sociedade, sendo uma pessoa muito boa de caráter, como ele era. No entanto, algumas coisas Satanás tentou colocar na vida dele para atrapalhar. Quer ver? Sua mãe, que era muito devota, tinha ensinado a palavra a ele, e seu caráter foi moldado segundo os costumes cristãos. Mas ao entrar na escola superior, se envolveu com deístas e sua influência acabou por torná-lo quase um ateu e deixar a Bíblia de lado com suas doutrinas difíceis de serem desvendadas. Percebeu o que Satanás fez? Quando ele percebeu que era um homem que poderia ajudar no Evangelho de Deus, ele tentou inutilizar o homem. E como ele conseguiu inutilizar Guilherme Miller? Tirando a Bíblia dele. Mas Guilherme Miller não sentia paz. Foi somente aos 30 anos que o Espírito de Deus o tocou profundamente e ele resolveu voltar para o próprio Deus, porque tinha muitos questionamentos.
Onde iremos após a morte? Ele pensava. Existe aniquilamento completo? O que vem a ser o juízo de Deus? Como viver neste mundo dentro de um propósito correto? Eram muitas questões que estavam na mente dele e o coração dele estava apertado. De repente, começou a pensar no Salvador e seu amor tão profundo. Mas, na verdade, não sabia se esse Salvador realmente existia. E fora a Bíblia, não podia dizer se havia provas da existência de Jesus. E eu vou ler aqui o que se passou na cabeça de Guilherme Miller. Dá uma olhadinha aqui para que você veja. Olha só. Eu vou ler para você. Olha, ele mesmo dizendo: vi que as Escrituras Sagradas apresentavam precisamente um Salvador como o que necessitava. Fiquei perplexo por ver como um livro não inspirado desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo decaído. Fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus, tornando-se elas o meu deleite, e em Jesus encontrei um amigo. O Salvador tornou-se para mim o primeiro entre 10.000, e as Escrituras, que antes eram obscuras e complicadas, contraditórias, tornaram-se agora lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Meu espírito tranquilizou-se e ficou satisfeito. Achei que o Senhor Deus é uma rocha em meio do oceano da vida. A Bíblia tornou-se então meu estudo principal. E posso em verdade dizer, pesquisai-a com grande deleite. Vi que a metade nunca se me havia dito. Admirava-me de que não me tivesse apercebido antes de sua beleza e glória, e maravilhava-me de que já a pudesse haver rejeitado. Tudo que o coração poderia desejar, encontrei revelado como um remédio para toda a enfermidade da alma. Perdi todo o gosto para outra leitura e apliquei meu coração a obter a sabedoria de Deus. Olha o que aconteceu quando Guilherme Miller começou a ler a Bíblia. Decidiu professar claramente sua fé, mesmo entre aqueles que antes o ajudavam a não crer na Bíblia. Tomou a decisão de estudar por si mesmo as verdades que pareciam contraditórias e esperava a ajuda de Deus para harmonizá-las. Ao estudar, dispensou todas as explicações humanas pré-concebidas e começou pelo livro de Gênesis e deu seu melhor para estudo profundo. Com uma concordância aplicando o método de um texto que explica outro texto, continuou até que sentiu a perfeita e conclusiva explicação de Deus em sua palavra. Experimentou a verdade das palavras do salmista: a exposição de tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Quando começou a estudar os livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação, ficou altamente feliz em ver que os símbolos e as visões eram explicados com a maior facilidade e de fácil compreensão. Comprovou o que a própria palavra diz. Fiquei assim convencido, diz ele, de ser a Escritura Sagrada um conjunto de verdades reveladas, tão claras e simplesmente apresentadas, que o viajante, ainda que seja um louco, não precisa errar. Anjos celestes estavam a guiar-lhes os estudos. Compreendeu que o tal milênio antes da vinda de Jesus, onde todos estariam felizes e prósperos, não existia na Bíblia, e que os autores bíblicos explicavam que o joio cresceria junto com o trigo até a vinda de Jesus, e que seria ele quem limparia a seara. Olha, quando se começa a estudar a Bíblia, começa a cair de lado uma série de compreensões errôneas. Estudar a Bíblia é o que nós precisamos para saber quem está falando a verdade. Qual é o grande erro do povo cristão de hoje? Quando ouve alguma coisa que não tinha ouvido falar antes, eles correm nos seus líderes e não na Bíblia. Você deve pegar a Bíblia e estudá-la para saber se ela diz exatamente assim. Compreendeu também que havia outra doutrina errada na igreja que frequentava. E esse erro era o alicerce onde se fundamentava a ideia de que ainda faltavam muitos anos para Jesus voltar. E por isso não se precisava observar os sinais, aqueles sinais que estavam acontecendo. O erro era que o mundo todo seria convertido. Olhe bem, essa afirmação, o estudo da Bíblia mostrou a Miller que era um erro. Miller entendeu que a vinda de Cristo era literal e verdadeira, e que nessa ocasião os mortos iriam ressuscitar. Isso era claro nas passagens bíblicas que tinha estudado, e assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 30 e 27. Ele deverá ser acompanhado de todas as hostes celestiais. O Filho do Homem virá em sua glória e todos os santos anjos virão com ele. Ele enviará seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos quatro cantos da terra.
E em nenhum local das Escrituras havia qualquer contradição mais no coração de Guilherme Miller. Nem todos dormiremos, diz Paulo, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. E em sua carta aos Tessalonicenses, depois de descrever a vinda do Senhor, diz Paulo: os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Está em Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então foi estudando essas passagens que Guilherme Miller começou a encher o coração. Descobriu que ninguém herdará o reino de Deus antes de sua volta. Você sabia disso? Quantas pessoas haviam dito que havia aquele arrebatamento secreto, que pessoas iam para o céu antes, mas a Bíblia estava dizendo que isso não acontecia. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas e porá as ovelhas em sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o Senhor aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vimos pelos textos citados que quando o Filho do Homem vier, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, os vivos serão transformados e por essa grande mudança ficam preparados para receberem o reino, pois Paulo diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Está escrito em 1 Coríntios 15, 50. Percebeu que o homem no estado natural não pode receber o reino de Deus, e sim quando receber a imortalidade, e essa somente quando Jesus voltar. Você percebe quantos erros Guilherme Miller descobriu só estudando a Bíblia? Ele viu que o que se pregava sobre um reino espiritual antes da vinda de Cristo estava realmente depois da vinda dele. Como assim? Estudou também a cronologia bíblica e viu que os acontecimentos estavam deixando claro que tudo havia passado e o fim havia chegado. E os sinais mostravam que estava por chegar o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Guilherme Miller percebeu que os sinais eram uma prova de que Jesus estava voltando. Percebeu também uma certa quantidade de contagem de anos na Bíblia. Aí que começa a grande questão dos 2.300 dias. Veja o que eu vou ler agora. É muito importante que você perceba isso. Olha o que Guilherme Miller descobriu. Olha só. Olhe bem. Notei que os acontecimentos preditos, que se haviam cumprido no passado, muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo. Os 120 anos do dilúvio, os 7 dias que o deviam proceder, com 40 dias de chuva, os 400 anos de permanência temporária da semente de Abraão, os 3 dias do sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor, os 7 anos de Faraó, os 40 anos no deserto, os 3 anos e meio de fome, o cativeiro de 70 anos, os 7 tempos de Nabucodonosor, as 7 semanas e 62 semanas, perfazendo 70 semanas determinadas aos judeus. São tempos que limitaram acontecimentos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumprindo-se de acordo com as predições. O que Guilherme Miller percebeu? Tudo de Deus tem um número no meio. Todas as profecias dele têm alguma coisa relacionada a números. Com base nisso, sabia que Deus ainda tinha mais, pois todas as verdades da Bíblia relacionadas a tempos estavam no passado. Mas ainda a volta de Jesus estava no futuro. Então pensou que se ele buscasse na palavra de Deus, iria achar o tempo que mostraria quando Jesus iria voltar. Uma vez que na própria Bíblia, nosso Deus mesmo disse que não faria qualquer coisa sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. E como mesmo Moisés falou, as coisas encobertas são do Deus e as reveladas para o homem. Então foi a grande luta de Guilherme Miller. Ele se pôs a procurar e estudar com muita oração. Qual foi o resultado disso, quando ele começou a estudar? A profecia que mais parecia indicar o tempo do segundo advento era de 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. E a própria Bíblia indica que um dia na profecia equivale a um ano. Então os 2.300 dias seriam 2.300 anos. E isso implica em que o santuário aqui apresentado nunca poderia ser o dos templos dos israelitas, pois era um período futuro.
E ao continuar estudando, concluiu que no final dos 2.300 anos, o local que precisava ser purificado seria a terra. E como sabia que Jesus estaria voltando para isso, concluiu então que se conseguisse descobrir quando começaria os 2.300 anos, naturalmente chegaria até a data do retorno de Jesus. Presta atenção nisso. Ele foi olhando, foi observando na Bíblia e entendendo estas verdades. Ele entendeu que um dia na profecia é um ano, ele entendeu que no seu tempo se dizia que o santuário de Deus era a terra, que se Jesus estava vindo em 2.300 anos para limpar o santuário, e ele entendendo que o santuário era a terra, então Jesus estava vindo para limpar a terra, e para limpar a terra tinha que acabar com o pecado. E acabando com o pecado, era o fim da história do mundo, deste mundo de pecado. Então parece que tudo estava dando certo. Então o que ele diz? Pronto. Na profecia de Daniel diz que seriam 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Então eu preciso saber quando começa essa profecia, porque assim eu entendo que dia que Jesus vai voltar. Noites inteiras de estudo e oração. E chegou a compreender Daniel 7, 8 e 9. Pega a sua Bíblia. Vai lá pegar. Corre ali porque você precisa disso. E o grande período profético estava pronto. Agora eu vou mostrar para você um gráfico dos 2.300 anos. Eu queria que você observasse, por favor, esse grande gráfico. No livro de Esdras, capítulo 7, acha-se o decreto. Esdras 7, de 12 a 26. Em sua forma completa, foi promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Mas em Esdras 6,14, se diz ter sido a casa do Senhor em Jerusalém edificada, conforme o mandado ou decreto de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esses três reis, originando, confirmando e completando o decreto, deram-lhe a perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos 2.300 anos. Se nós já temos a data de início desta profecia, o ano 457 a.C., podemos contar então 2.300 anos para frente. Só que o anjo comentou algumas coisas para Daniel que aconteceria durante esse tempo de 2.300 anos. Ele disse: 70 semanas estão determinadas ou separadas para teu povo. Eram profecias direcionadas para o povo judeu. Nessas 70 semanas, ou 490 anos, algumas coisas aconteceriam para dar firmeza, para dar credibilidade à profecia de que o resto dali em diante aconteceria. Por exemplo, do ano 457 em diante, o anjo disse a Daniel que iriam se passar 7 semanas, ou 49 anos, para a construção ou reconstrução dos muros de Jerusalém. Cumpriu-se exatamente assim. Se você fizer 49 anos depois de 457, a soma vai dar no ano 408 a.C. Do ano 408 em diante, o anjo disse que passaria mais 62 semanas, ou 434 anos, para Jesus ser batizado. Realmente isso aconteceu. No ano 27 de nossa era, Jesus foi batizado, iniciando assim o seu ministério. Mas aqui, se você fizer a soma de 7 semanas mais 62 semanas, você vai ter só 69 semanas das 70. Está faltando uma. Esta semana que está faltando é aquela que o anjo disse: e ele fará concerto com muitos por uma semana. Aqui está a semana faltante. O que aconteceu nesta semana? Jesus começou seu ministério no ano 27. 3 anos e meio depois ele morre no ano 31. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ficou faltando então mais 3 anos e meio, mais a outra metade da semana, não é? Do ano 31 ao ano 34, nós temos a outra metade da semana, aonde termina neste ano 34 com a morte de Estevão, que foi o último prazo que Deus tinha dado para os judeus para que se reconciliassem com Deus da forma como o Senhor Deus pedia. Portanto, as 70 semanas do povo judeu estavam terminadas aí. Se você pegar 70 semanas ou 490 anos de 2.300 anos, você vai perceber que vai ficar faltando ainda 1.810 anos para a profecia se cumprir ou completar. Então, o que é que nós vamos fazer? Você faça a conta, 2.300 anos menos 490, você vai ter 1.810 anos, do ano 34
para frente, se você colocar 1810 anos a mais, que está faltando a profecia, você vai chegar em 1844. No ano de 1844, então, seria o ano em que se completaria a profecia e, segundo o que o anjo disse, estaria o santuário sendo purificado, que Guilherme Miller entendeu então que seria a terra que Jesus viria purificar. No início de seus estudos, Miller não tinha qualquer expectativa de atingir a conclusão que havia chegado. Sua única razão era estudar e provar que Jesus mesmo existia. Mas agora ele estava com uma das mais surpreendentes verdades em sua mente. Qual? Da volta de Jesus. Qual era esta verdade? Eu vou ler para que você entenda com mais clareza, para ficar mais fácil para nós. Observe isso aqui, olha só. 2 anos dedicara ele ao estudo da Bíblia, quando em 1818 chegou à solene conclusão de que dentro de 25 anos aproximadamente, Cristo apareceria para a redenção do seu povo. Não necessito falar, diz Miller, do júbilo que me encheu o coração em vista da deleitável perspectiva de que no anelo ardente de minha alma para participar das alegrias dos remidos, a Bíblia era então para mim o livro novo. Considerava-a verdadeiramente um banquete para a razão. Tudo que em seus ensinos fora ininteligível, místico ou obscuro para mim, dissipava-se-me do espírito ante a clara luz que ora raiava de suas páginas sagradas. E ó, quão brilhante e gloriosa se me apresentava a verdade. Quando ele compreendeu este gráfico que você acabou de ver, parece que da mente dele agora saía um rio de água da vida. Havia um prazer e um amor pelas palavras de Deus que ele mal acreditava serem reais. Pensando em que quão pouco tempo teria para a chegada de Jesus, porque ele viu que para completar os 2.300 dias tinha só 25 anos. Sentiu que deveria fazer alguma coisa e se perguntou qual seria sua responsabilidade frente a isso. Começou a verificar passo a passo a sua pesquisa com o modo de que pudesse haver erro e demorou mais 5 anos para concluir. Ele pegou e passou toda a profecia de novo para ver se tinha alguma coisa errada. Mas em sua mente sempre havia uma urgência de pregar aos outros e só o fazia quando era chamado por algum pastor a promulgar suas questões. Mas em sua mente ouviu o chamado: pregue aos outros, ou o sangue deles eu requererei de suas mãos. Pregava para alguns amigos. E com as pregações foi ganhando força. E orava insistentemente para que algum pregador dissesse ao mundo. Em 1833, 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indício de seu segundo advento, disse Jesus. As estrelas cairão do céu, Mateus 24, 29. E João no Apocalipse declarou ao contemplar em visão as cenas que deveriam anunciar o dia de Deus. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. Apocalipse 6, 13. Essa profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já foi registrada, achando-se então o firmamento inteiro sobre todos os Estados Unidos durante horas em fascinante comoção. Nesse país, desde que começou a ser colonizado, nenhum fenômeno celeste já ocorreu que fosse visto com tão intensa admiração por uns ou com tanto terror e alarma por outros. Sua sublimidade e terrível beleza ainda perdura em muitos espíritos. Raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra. Leste, oeste, norte, sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo, como descreveu o diário do professor Silliman, foi visto por toda a América do Norte. Desde as 2 horas até o pleno dia, estando o céu perfeitamente sereno e sem nuvens, um contínuo jogo de luzes deslumbrantes, fulgurantes, se manteve em todo o firmamento. Nenhuma expressão, na verdade, pode chegar à altura do esplendor daquela exibição magnificente. Pessoa alguma que não testemunhou pode ter uma concepção daquela imagem do que foi aquela sua glória.
dir-se-ia que todas as estrelas se houvessem reunido em um ponto próximo do zênite e dali fossem simultaneamente arrojadas com a velocidade do relâmpago a todas as partes do horizonte e, no entanto, não se exauriam, seguindo-se milhares, rapidamente no rastro de milhares, como se houvessem sido criadas para esta ocasião. Isso saiu num jornal de 13 de dezembro de 1833. Não era possível contemplar um quadro mais fiel de uma figueira lançando seus figos quando açoitada por um vento forte. No ano de 1840, outro grande e notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, dizendo e predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas antes de seu cumprimento escreveu, admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacoses subisse ao trono com permissão dos tronos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período. Terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. Isso, creio eu, verificar-se-á ser o caso. Josias Litt, ele aplicou, tinha esse artigo nos Sinais dos Tempos, no 1º de agosto de 1840. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção das nações cristãs. Acontecimento cumpriu exatamente a predição que tinha sido dito. Quando se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões, e de 1840 a 1844, essa obra estendeu-se rapidamente. Mesmo com toda oposição, as igrejas começaram a crescer e com o tempo começaram a tomar medidas disciplinares aquelas pessoas que iam ouvir os conselhos de Miller. Então Guilherme mandou uma carta a todas as congregações pedindo o seguinte, que se havia erro em suas conclusões, que por favor fossem mostradas através da palavra da vida. A palavra de Deus é a única que pode mudar a nossa opinião. Séculos após séculos, as advertências de Deus têm sido ridicularizadas. No tempo de Noé, no tempo de Moisés, nos tempos dos profetas enviados ao povo de Deus, e nos tempos de Jesus. Na Idade Média, pelos seguidores da Igreja e de Roma, e agora pelos que não se conformavam com a verdade, que não entendiam. E quem os usava? Quem estava a falar pela boca dessas pessoas que perseguiam Miller? O poder que os investia ainda permanece vivo. O Senhor nos indica que justamente antes de sua segunda vinda, acontecerá exatamente o mesmo. Como nos dias de Noé, e veio o dilúvio e os levou a todos, assim será como nos últimos dias, porque a doutrina da volta de Jesus é tão mal recebida. Vou explicar para você por quê. Quando Miller começou a pregar sobre a doutrina da volta de Jesus, exigia que as pessoas mudassem de vida para encontrar com o Senhor da glória. E as pessoas não queriam isso. A coisa que elas menos queriam é estar preparadas, era ter que mudar de vida, era sair da zona de conforto. Então começaram a pregar quem pregava esta verdade. Você viu que na profecia dos 2.300 dias, das 2.300 tardes e manhãs, o Senhor Deus então estava mostrando que a brevidade de sua volta estava ali, na iminência disso acontecer. O desejo de permanecer na liberdade de se fazer o que se quer faz com que a gente passe a odiar as pessoas que falam uma verdade diferente. Mas, irmãos, há luz para os nossos dias. O Senhor Deus tem profecias para o agora. Quais são essas profecias? O capítulo 19 vai nos ensinar sobre isso. E eu quero muito que você esteja aqui amanhã. Por favor, em nome de Deus, não deixe de estudar estes próximos capítulos. Eu vou orar com você. Santo Deus e amado Pai, realiza a tua obra em nós, Senhor. Não nos permita perseguir quem nos leva a compreender as verdades da vida. Não nos deixe, Senhor Deus, a ficar chateados e incomodados quando alguém quer nos tirar da zona de conforto, daquilo que não nos preparará para a volta de Jesus. Abençoe essa pessoa e a mim também, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã.